Bom dia, como estamos? Na luta, na labuta. Estamos no meio da semana complicada, né, gente? Tem sido uma semana difícil no Brasil. É, as coisas não vão melhorar, não, viu? Por enquanto, não. O chicote do Eterno tá comendo. É. Ai, se a gente prestasse atenção nos exemplos do passado, se nós atentássemos para o que a palavra ensina, para o que a história ensina, nós andaríamos bem melhor. Não é por falta de aviso, não. Não é não. Ó, Jesus mesmo falou que, quando ele disse para Jerusalém, eu enviei os meus profetas, falavam. Aí o que vocês fizeram com eles? Crucificaram, mataram, apedrejaram. É, fazer o quê, né, gente? Hoje não é diferente. Estava ouvindo alguns profetas aí do Brasil ontem à noite eu estava ouvindo alguns. Ai, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Mas o povo ouve, o povo veste saco e cinza e vai para a rua e faz 40 dias de jejum, ou 3 dias, como um rei de Nínive, que era idólatra, adorava outros deuses. Mas quando Jonas profetizou na cidade que ela seria destruída, o que ele fez? Ele se despiu das suas vestes de rei, colocou saco, pegou cinza, jogou no corpo e na cabeça e mandou todo mundo jejuar por 3 dias. Todo mundo, animal, criança, tudo, ninguém ia comer nem beber. Para que o Eterno tivesse misericórdia de Nínive e não destruísse Nínive. Hoje, os profetas no Brasil estão dizendo que catástrofes vão acontecer. E o que o povo está fazendo? Está rindo, festejando, né? O Senhor manda os seus profetas. O Senhor avisa o povo. Se obedecer, melhor. Se não, arque com as consequências. O Senhor tem me falado muito de que as coisas não vão ficar muito boas. Porque a igreja não está aprendendo, porque a igreja não está ouvindo, porque a igreja não está atentando para o que o Eterno fala. Gente, desde quando? Já tem um ano que nós estamos estudando. Começamos pelo profeta Isaías e agora estamos nos Pentateucos. O Senhor tem falado através da minha vida também. Muita gente tem me ouvido. E essas pessoas que têm ouvido estão na presença do Eterno pedindo a misericórdia, jejuando, orando, o tempo todo. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu estou cantando uma canção judaica todos os dias, pelo Brasil e pelo mundo. É uma canção que foi feita depois das da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Uma canção muito antiga, que milhões de pessoas cantaram pelo mundo todo. Eu estou cantando aqui agora. Uma canção de quase 2000 anos. E que pede a misericórdia do Eterno. Atenta, Senhor. Ouve, Senhor. Ouve, Adonai.
Responde, Adonai. Bom, estamos estudando o livro de Levíticos. Estamos estudando as leis e os mandamentos e as determinações do Eterno. Hoje é um capítulo muito longo, eu vou fazer ele bem rapidinho. Não vou fazer muitos comentários, porque é um capítulo que se refere a uma circunstância da época, 3.500 anos atrás, onde não havia medicina, onde não havia conhecimento de vírus, de bactérias, de fungos, de nada. Então, naquela época, como também muito depois no Brasil, os pajés, os dirigentes da tribo, é que são aqueles que determinam o que deve se fazer quando uma pessoa adoece. Nessa época aqui, na época do passado, não só com o povo de Israel, mas com os egípcios, quem determinava o que deveria ser feito eram os magos, os curandeiros. Eles que falavam o que deveria ser feito quando a pessoa adoecesse, o que deveria fazer, que tinham conhecimento das ervas. Tá? Os profetas também poderiam exercer essa função, como alguns exerceram. Nessa época, que no caso aqui dos judeus que estavam ali começando uma nação, quem fez esse papel foi o sacerdote. Na mão de Arão, o Eterno colocou a determinação das doenças, o que deveria ser feito. Então, o profeta, o sacerdote era sacerdote espiritual e também era sacerdote e também tinha a função de cuidar fisicamente do povo. Ele que determinava quem que estava doente, ou quem que seria levado para a quarentena. A quarentena é antiga, gente. Nós vamos ver aqui na palavra, a quarentena era antiga. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa, como eles não tinham conhecimento de nada, dos vírus, de bactérias, essas coisas, não tinham conhecimento nenhum, por isso que era a determinação do puro e do impuro, do imundo e do limpo, era a única forma de proteger o povo das pandemias e das mortes em massa. Então, o Senhor determinou que tudo que não tinha água também para ficar se lavando a mão toda hora, para se tomar banho todo dia, não se tomava banho todo dia, tomava-se banho antes do Shabat. Então, era uma situação complicada naquela época, gente. Completamente diferente da realidade que nós temos hoje. Completamente. A gente não tem nem como julgar, nem como imaginar aquela situação. Não tinha um banheiro, não tinha água potável, não tinha medicina, não tinha remédio, não tinha comprimido para dor de cabeça, não tinha pomadinha para passar no corpo. Então, se faziam pastas de frutos, pasta de folhas, as compressas que se fazia com coisas naturais. Então, o sacerdote ele tinha que ter um conhecimento de botânica para poder ajudar o povo. No caso aqui, as leis acerca da praga e da lepra. Praga era uma pandemia, lepra era aquela doença. Então, tudo eles qualificavam como praga e como lepra. Podia até não ser lepra, poderia ser um eczema. Mas como não tinha um conhecimento do eczema, então era considerado como uma lepra. Ou no caso da sarna. A sarna também era considerada uma lepra, porque era contagiosa. A eczema não é contagiosa, mas não fazia muita diferença entre uma coisa e outra, porque tudo aparecia na pele. Então tá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, porque Arão é que seria o responsável por esse campo de trabalho, tá? Ele que deveria exercer também, não só como sacerdote espiritual, mas também como sacerdote do corpo. Quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa com a aparência de praga de lepra,
será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. A eczema é exatamente assim, ela é brilhosa, né? E ela também não é só na pele, ela aprofunda na segunda ou na terceira pele também. Então, o eczema naquela época era considerada como lepra. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Quarentena. Então, se aquela mancha na pele for parecer mais profunda do que a própria pele, se for na segunda ou na terceira pele, naquela época eles não sabiam disso também. Hoje nós sabemos que a nossa pele tem 7 camadas. Se ela aparecesse na segunda ou na terceira, ele já consideraria praga, já era imundo e já tinha que sair do arraial. Agora, se não fosse assim, se aparecesse só na pele, na primeira pele, então ele era isolado por 7 dias. Ia ficar fora do arraial por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará e se, no seu parecer, a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. Se aquela mancha não espalhou pelo corpo, então ele vai ficar mais 7 dias para ter certeza que aquilo não vai contaminar outras pessoas. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. E se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Então, aí a pessoa ia tomar banho, lavar as roupas também, e aí ele poderia voltar para o convívio no arraial. Mas se a pústula se estendeu muito na pele depois de ter sido examinada pelo sacerdote, outra vez será mostrada ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a pústula se tiver estendido na pele, declará-lo-á imundo, é lepra. Poderia ser eczema, mas aí é lepra. Ele já consideraria um lepra. E aí a pessoa ia ser isolada para sempre, até que aquilo desaparecesse do corpo dela. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará e se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco e houver carne viva na inchação, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo. Não o isolará, porque já é imundo. Então não tem quarentena para essa pessoa. Se aquilo começar a cair, ou estiver consumindo a pele da pessoa, ele já vai ser levado, não tem quarentena para ele já é declarado imundo, já sai do convívio do arraial, porque aquilo pode se espalhar. Eu achei interessante essa expressão lepra envelhecida. Se a lepra florescer de todo na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? O sacerdote examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Toda a lepra se tornou branca, o homem será limpo. Quer dizer, quando ele tiver aquelas manchas no corpo, mas aí a mancha se tornar embranquecida ou enegrecida também, tanto faz embranquecida e enegrecida, então significa que aquilo sarou e só está. É igual que a gente machuca, não tem aquela pelezinha branquinha em cima? Então significa que aquilo sarou
não tá mais contaminado, não tem perigo mais de passar para outra pessoa ou, né, de sangrar novamente, porque aquele já embranqueceu, aquela pelezinha, aquela casquinha que fica, né? Eles falavam aqui embranquecido. Então, aí a pessoa estava limpa, já tinha sarado, tá? Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Quer dizer, se a pele cair, aquela palhinha branca, aquela coisinha, aquela crosta branquinha que criou em cima da ferida, se ela cair e aparecer novamente a carne, né, aparecer o machucado, aí ele vai ter que ser isolado novamente, porque aquilo está aberto e pode contaminar outra pessoa, não se sabe o que é. Vocês estão vendo, gente, o cuidado que o Eterno tinha? Porque não sabe, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam, não tinha como fazer um exame daquilo, tirar um pouquinho daquele líquido e ver se contaminava outros ou não. Né? Vendo o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, a carne é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, ele virá o sacerdote. Quer dizer, vai criar novamente a pele em cima daquele machucado, né? O sacerdote examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo novamente. O que tem a mancha, limpo será. Entendeu? Quer dizer, a pessoa que machucasse, ou que tivesse alguma coisa na pele que ficasse branca, ela tinha que ter cuidado para aquele negócio não cair e não aparecer novamente a carne, porque ele seria imundo novamente e teria que sair do arraial. Ai, que situação, né? A falta de ciência, né, gente? Graças a Deus hoje não temos esse problema, né? Graças a Deus. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar da pústula aparecer inchação branca ou mancha lustrosa, rosada, mostra-se ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se ela aparecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo. É praga de lepra e brotou da úlcera. Gente, isso aqui, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve um acidente muito feio, ficou quase 6 meses internada no Brasil, hoje ela mora aqui. E ela teve que fazer implante de pedaços, né, na perna, que ela perdeu toda a carne da perna, então fizeram implante. Então aquilo, de vez em quando, de vez em quando incha, de vez em quando abre, porque foi uma coisa costurada, né? Aí, de vez em quando ela não tem uma alimentação muito boa, quando ela exagera muito no trabalho, aquilo abre. Se fosse aqui nessa época, ela seria considerada como lepra. Hoje nós sabemos que não é, que não tem, que aquilo é um problema de rejeição, né? Uma rejeição do organismo dela por aquele implante que foi colocado. Mas aqui, ó, se fosse aqui, ela seria considerada imunda. Ela não poderia estar convivendo com ninguém. Ela teria de ser isolada. Para vocês verem que o quão importante foi essa evolução científica. Versículo 20. O sacerdote o examinará, e se ela aparecer mais profunda do que a pele, o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. É exatamente o que acontece com a minha amiga. E não é lepra. É simplesmente uma deteriorização daquela parte que foi implantada. Se o sacerdote, porém, vendo-a, notar que o seu pelo não se tornou branco, nem está mais profundo do que a pele, mais escurecida, então o sacerdote isolará durante 7 dias. Lá vem de novo isolamento. E se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará imunda o homem, é praga. Se ao contrário a mancha lustrosa permanecer no mesmo lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, e o sacerdote declarará limpo.
Quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca, o sacerdote o examinará, e se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Olha aí, gente, queimadura. Quando a pessoa queima, vocês sabem como é que fica. É difícil, né? Pois é, não é lepra. É simplesmente consequência da queimadura, mas como naquela época eles não tinham esse conhecimento, aí lá vai o coitado sofrer, né? Versículo 26. Se o sacerdote, porém, constatar que a mancha lustrosa não está mais profunda do que a pele e nela não parecer pelo branco, mas estiver escurecido, o sacerdote o zelará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Seria então uma infecção, né, gente? Se uma pessoa queimar e aquilo infeccionar, né? Aí, hoje nós não isolamos a pessoa por causa disso. A gente tenta tratar a pessoa nessa situação, né? Nessa infecção. Mas naquela época eles não sabiam, não tinha conhecimento de infecção, né? Não tinha conhecimento nenhum dessas coisas. Então, para eles era tudo lepra. Versículo 28. Mas se a mancha lustrosa permanecer no seu lugar, não se estendendo, mas se tornando escura, é inchação de queimadura. O sacerdote declarará limpo, é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e se perceber que ela parece mais profunda do que a pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote declarará imundo a pessoa, tinha, é lepra da cabeça ou da barba. É. Fazer o quê? Ai, meu Deus, esse povo sofreu demais, gente. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, se nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga da tinha durante 7 dias. Ao 7º dia examinará a praga, e se a tinha não tiver estendido e nela não houver pelo amarelo, nem parecer mais profunda do que a pele, então o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote isolará o que tem a tinha por mais 7 dias. Eu estava pensando sobre isso aqui. Como é que será que eles rapavam? Porque não tinha lâmina naquela época, né? É, não sei. Talvez porque eles já tinham espadas, né? Já tinham lanças. Ou podia ser pedra também, bem fininha, né? Mas já pensou, gente, rapar aquilo com uma pedra, mesmo que seja fininha? É, não era uma coisa muito fácil de fazer, né? Ao 7º dia, versículo 34. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e se nela não houver estendido na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, ele lavará suas vestes e será limpo. Depois que ele rapou tudo, se aquilo não se estendeu, por certo rapava para poder ver se ia crescer, né, gente? Se não crescesse, era porque não era contagioso e já tava sarando, estava diminuindo. Mas, versículo 35, mas se a tinha, depois da sua purificação, se estender grandemente na pele, o sacerdote examinará, e se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, ao seu ver, parou e nela cresceu pelo preto, a tinha está curada. Limpo está o homem, e o sacerdote declarará limpo. Quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele, o sacerdote a examinará, e se na pele parecerem manchas escurecidas, é impingem que floresceu na pele, está limpo. Então, a impingem não era contagiosa, então
Quando alguém perder os cabelos da cabeça e for calvo, está limpo. Ai, quer dizer que o careca, se não tivesse barba e cabelo, a coisa ficava mais complicada, né? Se perder os cabelos da sua fronte e ficar com a testa calva, é limpo. Porque se o cabelo até aqui, né, gente? Era muito cabelo. Porém, se na calvície da cabeça ou da fronte houver praga de cor rosada, é lepra que está brotando na sua calvície da cabeça ou da fronte. Gente, eu já vi muita gente aqui na Inglaterra que é careca e tem aquelas manchas, né? Aquelas coisas na cabeça, porque é um eczema que dá, né? E para ele já era praga, já era lepra. Versículo 43. Havendo o sacerdote examinado e constatado que a inchação da praga na calvície da cabeça ou da fronte é rosada, como parece a lepra na pele do corpo, leproso é aquele homem e está imundo. Tadinho. Já pensou, gente? Uma pessoa só com um eczema ser considerado leproso? O sacerdote declarará totalmente imundo, na sua cabeça está a praga. Também, versículo 45. Também o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Por que cobrirá o bigode? Porque por causa do que sai da boca, né? O ar, né? A contaminação que poderia ser pela saliva. Tá? Por isso que ele tinha que cobrir a boca e gritar, para que aquela saliva do grito dele ficasse na mão dele mesmo, não espalhasse, entendeu? Versículo 46. Hoje, quando tem essas epidemias, a gente coloca, né, a máscara. Pois é. A máscara é interessante, mas tem que saber que tipo de máscara. Não é qualquer máscara. Máscara de paninho fino não resolve, porque os vírus passam pelos buraquinhos, eles são pequenos demais. Eles são que a gente nem vê, né? Não tem nem condição de você ver um vírus, até de telescópio, de aquele negócio para ver, né? Não é telescópio, não. Sei lá como é que chama aquilo. É difícil você ver um vírus. Então, naquela época, como eles não usavam, não tinha esse hábito, né, da máscara, tinha que usar, fazer assim, ó, cobrir o bigode. Cobrir o bigode quer dizer cobrir a boca, né? Versículo 46. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou de linho, aqui já vem os fungos, né, gente? Eles consideravam lepra também. Quando dá fungo nas roupas, quando dá fungo nas coisas, né? A gente tem aqui é muito úmido, na Inglaterra chove demais, é um tempo muito, aqui é uma umidade muito grande, então dá muito fungo nas coisas, não dá dentro de casa por causa do heater, né? O aquecimento seca, né? O ar, então não tem dentro de casa, mas fora é o que mais tem aqui, é fungo do lado de fora. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só na sua habitação, será fora do arraial. Quando houver praga de lepra em alguma veste de lã ou linho, quer no fio urdido, quer no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou de pele, ou em qualquer obra de peles. E a praga na veste da pele, no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de pele, se for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. Eu nunca vi ela vermelha. Aqui a gente tem a verde. A vermelha eu nunca vi. O sacerdote examinará a praga e isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na veste, no fio urdido ou tecido na pele ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo.
pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou tecido, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque a lepra roedora ao fogo se queimará. Gente, essa parte aqui é muito interessante, porque você já pensou, se a pessoa tem uma roupa, e aí pega um fungo desse, e começa a espalhar pela roupa, aquela pessoa ia perder aquela roupa. E naquela época, gente, não é como hoje a gente tem um guarda-roupa com 50, 60 peças. Naquela época não era assim. As pessoas tinham duas roupas, uma ou duas, às vezes só tinha uma. E se essa roupa estragasse, ela tinha que pedir roupa para alguém. Então não era uma coisa tão fácil assim, né, como é hoje. Naquela época era mais complicado. Então, se ela perdesse uma roupa, ela ia ficar só com uma. Se ela tivesse só uma, ela não ia ficar sem nenhuma. Então, essa praga aqui era muito complicada. Era muito complicada. Porque a roupa tinha que ser queimada. Hoje, bom, quando esse fungo, quando esses fungos vêm e atacam uma peça, realmente você não consegue curar aquilo. Hoje nós temos produtos que matam, mas você sabe o que é? Ele volta. Eu tenho aqui na minha grama, que eu tenho uma grama fake na frente, e ela está enchendo desse verdinho, dessa praga, desse musgo, que hoje não, a gente não chama praga, é simplesmente uma outra forma de vida, né? Aí eu vou lá e jogo um spray nela, e aí ela morre, mas aí quando começa a chover, ela brota toda de novo, porque ela na verdade não morre, ela adormece, ela se fecha, ela faz de conta que morreu, entendeu? Então eu realmente tinha que queimar. Versículo 53. Mas examinando o sacerdote, e se a praga não se estendeu na veste, no fio urdido ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e a isolará durante mais 7 dias. E se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou o seu parecer, nem se estendeu, o objeto é imundo, mesmo que ela não tenha morrido. É aquilo que eu falei para você, o trem, ele adormece, mas não morre. Ao fogo se queimará, é praga penetrante, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou tecido, quer dizer, não se espalhou para outras moléculas daquela roupa. Então ele corta aquela parte. Já pensou, gente? É porque naquela época não tinha como fazer roupa como a gente tem hoje. Então, para salvar a roupa daquela pessoa, ele cortava a parte que deu problema e queimava. Mas se o sacerdote notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido ou tecido. Mas se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa da pele, é lepra brotante, e ao fogo queimará o objeto em que há praga. Quer dizer, ele tenta, para não perder a roupa, ele tira aquele pedaço. Mas se depois brotar no resto, é porque já se espalhou, e aí não tinha jeito, aí tinha que queimar a mesma roupa. Porque, gente, se você não queimar, se você não destruir aquela parte, ela vai tomar conta de tudo, igual está acontecendo no meu jardim aqui na frente, na grama. E nem adianta eu arrancar essa grama e colocar outra, porque o filhotinho dela vai estar lá embaixo. Eu tinha que tirar, eu tinha que cobrir ou tirar essa terra que está lá, tá? Jogar essa terra fora e colocar uma areia e colocar outra grama em cima. Para você ver o tanto que esse bichinho é custoso. Versículo 58. Mas se a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpo. Quer dizer, se você lava a primeira e limpou, aí você deixa, né? Deixa por 7 dias, aí você lava de novo. Aí ela tá limpa, se ela não brotou de novo, né?
Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã, ou de linho, ou de fio rudido, ou tecido, ou de qualquer coisa de pele, para determinar se são limpos ou imundos. E aí nós terminamos o capítulo 13, sobre as pragas. Graças a Deus pelos dias de hoje. Louvado seja o eterno Baruch Hashem. Porque hoje nós não temos esse tipo de problema, gente, porque naquela época não era fácil, como vocês viram. Graças a Deus pelos nossos médicos, pela ciência, graças a Deus. E vocês sabem que a maioria das nossas, que a maioria dessa evolução científica veio dos judeus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um bom dia e que nós aprendamos muito mais com a palavra. Tchau, tchau.